Vimos, primeiro, Demócrito Leucipo, a definição da palavra átomo, que a matéria é indivisível, 450 a.C. Depois, o segundo modelo atômico, que é o modelo de Dalton, que é o modelo bola de bilhar, onde o átomo seria, onde Dalton definiu que o átomo é indivisível, indestrutível, que elementos iguais teriam massas iguais e que elementos diferentes teriam massas diferentes, e que para formar novas substâncias seria a combinação desses átomos, dessas massas, que formariam substâncias diferentes. Mas, basicamente, falou sobre o modelo atômico de Dalton, o átomo indivisível, indestrutível, modelo bola de bilhar. Depois, nós vimos o Thomson. A Thomson fez o experimento Campolini de Crüger, onde ele descobriu o elétron. O modelo do Thomson é um modelo pudim de passas, onde se destaca que é uma esfera positiva, tá, incrustada de elétrons. Aqui o experimento de Thomson, tá, que foi o experimento com os raios catódicos, que depois esses raios catódicos se denominou de elétrons. Então, toda vez que falar sobre Thomson, estamos falando do modelo pudim de passas, e toda vez que falar sobre elétron, estamos falando de Thomson. Modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford é o modelo planetário ou modelo do sistema solar. Geralmente o exercício ele mostra ou descreve esse exemplo, onde Rutherford colocou um elemento, isso é apenas um resumo, tá, pessoal? Onde colocou um elemento radioativo dentro do bloquinho de chumbo, emitiu partículas alfa, são partículas positivas, que atravessou uma finíssima lâmina de ouro, no qual a maior parte da radiação atravessa essa finíssima lâmina de ouro. Ao redor dessa lâmina de ouro foi colocado um anteparo de sulfeto de zinco, que é uma substância que brilha, que os raios brilham, né? Quando ali o raio bate no sulfeto de zinco, ou seja, chama material fluorescente. E aqui o professor leu para ti. E as conclusões, o que nós temos que saber sobre Rutherford? Bom, falou sobre núcleo pequeno e positivo, pronto, é Rutherford. Tá? O experimento dele, da emissão da partícula alfa, se verificou o quê? Que a maior parte das partículas da radiação alfa atravessaram ali a lâmina de ouro, mas uma pequena parte batia e voltava. Ele fez cálculos matemáticos e verificou que o átomo possuiria um núcleo denso, pequeno e positivo. E ao redor, e seria um grande espaço vazio, onde se localizaria os elétrons. Tá? Aí surgiu o termo eletrosfera. Mas falou sobre Rutherford, modelo planetário, modelo sistema solar, núcleo pequeno e positivo. Essa é a chave para o modelo de Rutherford. O professor destacou para ti sobre o modelo, destacou na última aula sobre as características do modelo de Rutherford. Né? Lembrando que o raio, a relação, o tamanho, porque tem muitos exercícios que aparece isso, tá? O núcleo pequeno é positivo, mas em relação ao tamanho da eletrosfera, ou seja, o núcleo seria de 10.000 a 100.000 vezes menor que o raio da sua eletrosfera. Depois o professor destacou o modelo de Bohr, que também pode aparecer modelo Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford. E características do modelo de Bohr, ou seja, órbitas quantizadas. Se falar assim, órbitas quantizadas, estamos falando de Bohr. Por quê? Porque Bohr definiu que quando os elétrons estão se movimentando na sua órbita, só vai desenhar aqui, quando os elétrons estão se movimentando na sua órbita, não perde e não ganha energia. Está se movimentando na sua órbita, não perde e não ganha energia. Agora, quando o elétron recebe, na próxima lâmina está melhor, deixa eu apagar aqui. Quando um elétron recebe uma energia, ele vai pular para uma camada mais externa, mais energética. Só que ele não pertence a essa camada, ele retorna para sua camada de origem, liberando fóton, liberando luz na forma de cores. Então, toda vez que falar sobre cores, falar sobre teste da chama,
Ou seja, o que a testa chama? Você pega um sal, coloca no fogo, e esse fogo muda de cor. Falar sobre testa chama, falar sobre fogos de artifício, falar sobre uma figurinha que na presença da luz muda de cor, pronto, isso é o modelo de Rutherford-Bohr. Ou seja, órbitas quantizadas, quando os elétrons movimentam a sua órbita natural, não perde, não ganha energia, mas quando, e essas são as duas palavras importantes, quando recebe energia, pula com uma camada mais externa, e ao retornar, libera energia na forma de cores, na forma de luz. Tá? O importante é não esquecer, porque vai vir no exercício trocar essas informações. Vai dizer que o elétron libera energia e pula uma camada mais externa. Não, ele recebe uma energia, pula com uma camada mais externa e retorna para sua camada de origem, liberando essa energia na forma de luz, na forma de cores. Tá? O professor está fazendo uma leitura aí que nós já vimos sobre os modelos atômicos e o professor mostrou aí o exemplo da teste da chama, né, que são sais que na presença do fogo, ou seja, os elétrons são excitados, vão pulando para outras camadas e retornam e liberam essa luz, né, essa radiação eletromagnética na forma de luz, né, que nós conseguimos identificar. Falou em fogos de artifício, estamos falando de Bohr, tá? Lembrando que pode aparecer Rutherford-Bohr ou simplesmente o modelo de Bohr. E agora sim, tá, pessoal? Isso foi uma pequena leitura da nossa última aula, e agora nós começamos com a nossa aula de hoje. E agora, vou falar sobre James Cladis Quark, tá? Ou seja, o descobridor do nêutron. Nós já visualizamos que nós temos Thomson, descobriu os elétrons. Nós podemos dizer que quem descobriu os prótons foi Rutherford, tá? Mas a gente vai ver que vai ter um outro que também que fez e calculou e identificou aí as cargas positivas. Nós vamos falar agora sobre James Cladis Quark. Tá? É claro, se a gente for fazer a leitura, né, aqui do sobrenome dele, a gente vai dizer que é um chadista, né? Mas o nome dele mesmo é James Cladis Quark. Tá? Ele descobriu o nêutron. E como é que ele descobriu o nêutron? Vamos fazer a pequena leitura. James Cladis Quark utilizou o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que é resultante das forças externas que atuam sobre o sistema formula, o movimento total de um sistema permanecerá inalterado. Ele fez com que feixes de partículas alfa colidissem com o elemento berílio. Com isso apareceu um tipo de radiação diferente. Depois de fazer vários cálculos e medir a massa dessas partículas, ele verificou que o núcleo do berílio radioativo emite partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual à dos prótons. Professor, o senhor leu e eu não entendi nada, né? Aqui a gente vai começar a entender, tá? Aqui é só um texto que você, depois, o professor vai salvar essa aula em PDF, tá? Em questão de minutos já vai estar à disposição para ti no grupo, tá? Então não há necessidade de copiar. Ah, eu quero copiar e o professor não dá tempo. Não te preocupa, tá? Isso vai ser salvo em PDF, minutos está no grupo para a tua disposição, aí você sim passa para o teu caderno, ok? Então aqui apenas está o texto da explicação do experimento dele. O que a gente pode destacar nesse texto, né? Ó, ele usou o princípio da conservação da quantidade de movimento e o que ele fez? Ó? Ele fez com que feixes de partículas alfa, estamos falando de partículas positivas, colidissem com o elemento berílio. Com isso apareceu um tipo de radiação diferente, né? Ele visualizou essa radiação. E depois de fazer vários cálculos matemáticos, tá? Ele definiu que a carga elétrica e a massa do nêutron. Depois de fazer vários cálculos e medir massa dessas partículas, ele ficou que o núcleo berílio radioativo emite partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual a dos prótons. Pessoal, o que nós temos no núcleo do átomo? Nós temos prótons e nêutrons. Tá? E a massa, ou seja, digamos assim, seria o peso, não pesa praticamente nada, né? Mas o peso do próton e o peso do nêutron seria praticamente o mesmo. Lembrando que no núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons, tá? Então, o que James Cladis Quark fez? Descobriu os nêutrons. E como é que ele descobriu os nêutrons? Como é que foi o experimento? Vamos visualizar aqui na imagem que o professor destacou para ti, tá? Então, ele pegou um elemento radioativo, tá? Fez com que passasse pelo elemento berílio, tá? Daí,
o que? Ele fez a verificação e a identificação dos nêutrons. Pessoal, eu coloquei isso aqui só para descarga de consciência, vocês não vão entender isso, tá? Isso aqui a gente vê no segundo ano do ensino médio, tá? Onde, quando uma radiação, nesse caso nós temos uma partícula alfa, que tem massa igual a 4, e número atômico número 2, ele vai atravessar o elemento berílio, tá? O elemento berílio vai se transformar em um outro elemento, nós temos aqui a transmutação do elemento químico, tá? No qual ocorre aí a liberação de nêutrons, tá? Então ele calculou isso aqui, ó, e identificou o quê? O nêutron. Então, falou sobre James Cladis Work, estamos falando aí do descobridor do nêutron. Depois a gente vai ver no segundo ano, só que para nível de curiosidade, se vocês somarem aqui em cima, ó, 9 mais 14 dá 13. Se você somar aqui, ó, 12 mais 1 dá 13. Somar aqui embaixo, 4 mais 2 dá 6, e 6 mais 0, 0. Embora ocorra a modificação, a transformação do elemento, por exemplo, do berílio em elemento carbono, tá? Repare que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas se transforma, mas continua-se sempre na mesma proporção. Ok? Então, James Cladis Work, descobridor dos nêutrons. Acho que não tem mais nada sobre ele. Não. Então, olha só, o que nós vimos até esse exato momento? Nós vimos que Thomson descobriu os elétrons, nós vimos que o experimento de Rutherford ali já definiu as cargas positivas, tá? Mas ele não calculou, na realidade, ele disse, ó, esse aqui é o próton, tá? Ele identificou cargas positivas, que ali tem cargas positivas, mas ele não exatamente definiu os prótons. A gente vai ver que foi Elgin Goodstein, que é digamos assim, que oficializou, né, a existência das cargas positivas, digamos assim, chamados prótons. Embora que seja Rutherford, que a gente pode dizer assim, que descobriu os prótons, as cargas positivas, mas oficialmente é Elgin Goodstein. Então, já vou explicar sobre Elgin Goodstein. Vamos ver. Thomson, pai do elétron. James Cladis Work descobriu os nêutrons. Tá? No núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons. E agora vamos para Elgin Goodstein, que é o descobridor dos prótons. Vamos fazer a pequena leitura. Prótons, partículas atômicas que foram descobertas através do experimento científico de Ernest Rutherford e do físico Elgin Goodstein. No ano de 1886, Goodstein detectou a presença de cargas elétricas positivas no átomo através de tubo de raios catódicos. Basicamente, o que Elgin Goodstein fez? Ele fez o experimento contrário de Thomson. Ou seja, Thomson, né, fez... Voltando para Thomson, vamos voltar para Thomson aqui para ficar mais visível para vocês. Tá? O que Thomson fez? Ora, pegou esses raios catódicos, tá? Ó, fez com que o cátodo, que tem carga negativa, tá? Emitisse aí um feixe luminoso. Aqui nós temos um gás aqui a baixa pressão, tá? E nós temos aqui o cátodo negativo e o ânodo positivo. Ligou isso aqui na tomada e verificou o surgimento de um feixe luminoso, orientou uma plaquinha positiva e verificou que esse feixe luminoso ia em direção à plaquinha positiva. Então, esses raios catódicos, ou seja, por serem atraídos por plaquinhas positivas, são raios negativos. Ou seja, cargas sinais contrários se atraem, então descobriu aí os raios catódicos, depois chamou de elétrons. O que Elgin Goodstein fez? O experimento contrário, tá? Na verdade, ele fez uma pequena diferença, que ele botou aqui, ó, um círculo assim, furadinho aqui, com coisas furadas, mas ele fez o experimento contrário, então, né, ele descobriu os raios anódicos, ou seja, ele descobriu os prótons. Fez o experimento de Thomson ao contrário, então nós podemos dizer que Thomson é o pai do elétron, assim como Elgin Goodstein seria aí pai dos prótons. Deixa eu apagar, a gente dá sequência. Vamos voltar para outra lâmina de origem. Tá aqui o experimento de Elgin Goodstein, a descoberta dos prótons, tá? Então, basicamente, ele fez o experimento contrário, tá? Onde são os raios, olha só, raios anódicos, seriam os raios positivos, e raios catódicos seriam os raios negativos. Então, os raios catódicos seriam os elétrons, e os raios anódicos, que são os prótons.
Tudo bem? E só a única diferença do experimento tem essa aqui, ó. Tem esse círculo aqui, furadinho aqui, no experimento dele. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. O que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, visualizando os modelos atômicos. Como é que a gente sabe hoje que no núcleo do átomo existe prótons, nêutrons e ao redor estão os elétrons? Porque teve cientistas que fizeram determinados experimentos, alguns fantásticos, tá? Para definir o que seria hoje o átomo. Lembrando que hoje nós sabemos que o átomo é o quê? Ele é divisível. Lembrando que lá no modelo de Demócrito-Leucipo e de Dalton, o átomo seria indivisível, né? Indivisível. Nesse exato momento, não. Nesse exato momento, nós já sabemos que o átomo é divisível em quê? Em cargas positivas, negativas, tá? Prótons, nêutrons, elétrons. A gente vai ver que existem outras aí, tá? Ok. Espero que vocês estejam entendendo essa parte do conteúdo. Bom, aqui, pessoal, aqui é um preciosismo meu, tá? Mas eu sempre procuro trazer para os meus alunos o máximo de informação, porque até exato momento, o professor só destacou para ti, ó, no núcleo nós temos prótons e nêutrons, e ao redor nós temos elétrons. Embora que o professor falou, mas existem outras, né? Está aqui essas outras. O professor está trazendo aqui à tua disposição em outras cargas, né, partículas subatômicas que estão lá no átomo, tá? Só que não é trabalhado aí a nível do ensino médio, né? Embora que algumas, por exemplo, quarks e lepson pode-se comentar, né? Só para o aluno ter uma noção aí que não existe apenas prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então aqui o professor destacou aqui, ó, as partículas que, na realidade, as partículas subatômicas que estão no núcleo do átomo, ok? Então, olha só, aqui o próton, na verdade, todo elemento ele é radioativo, ele libera partículas do seu núcleo, tá? Então, o próton aqui, ó, ele tem formando um quarks, nós temos dois up, um down, tá? Então, repara aqui, ó, o up e D de down, tá? São outras partículas subatômicas, e vão ter, quando um elemento ele libera um elemento radioativo, ele vai liberar essas partículas subatômicas, às vezes o próton se transforma em um elétron, é uma coisa bem fantástico, tá? Só que é bem complexo também. Então, só que essa lâmina, só para destacar para vocês, que existem outras partículas subatômicas que compõem aí a estrutura atômica, tá? Só que a nível de ensino médio, a gente estuda prótons, nêutrons e elétrons. Bom, dando sequência aos modelos atômicos, agora a gente já sabe que existe no núcleo prótons, nêutrons e elétrons, e que existem outras partículas subatômicas, tá? Não são as únicas. O conhecimento ele vai sendo agregado, dependendo da especialização de que cada um de vocês for realizar. A pessoa, eu quero ser um físico nuclear, coisa e tal. Aí sim, a pessoa decidiu ser um físico nuclear, né? A pessoa vai dominar todas essas partículas subatômicas. Aqui, por exemplo, o experimento Bóson de Higgs, né? Ou seja, muito famoso. Bom, mas vamos dar sequência aos modelos atômicos. Não acabou ainda, tá? Por quê? Porque nós estamos tentando entender como é que é o átomo. Ou seja, nós temos lá o núcleo, prótons e nêutrons, e ao redor está lá movimentando os elétrons, né? Essas camadas, esses níveis de energias, onde estão se movimentando elétrons, será que são circulares? Tudo bonitinho, tudo perfeito? Eu defino para vocês que não, ou seja, na verdade é tudo uma bagunça. Os elétrons estão se movimentando, tá, ao redor do átomo, mas não de forma assim, ó, circular, lindo, perfeito, maravilhoso. Não, tá? O negócio é bagunçado, tá, pessoal? Só claro que tem a referência que existe lá um núcleo pequenininho, né, não grande aqui como está aqui, tá, pequenininho, e que os elétrons estão ali se movimentando ao núcleo do átomo. Mas nós temos o modelo Summerfield, estamos em 1916. Vou fazer a leitura. Em 1916, percebeu que as raias estudadas por Bohr, né, o professor destacou para ti, órbitas quantizadas. Então, em 1916, percebeu que as raias estudadas por Bohr eram, na verdade, um conjunto de raias finas. Como Bohr havia associado cada raia a um nível de energia,
Sommerfeld concluiu, então, que um dado nível de energia era constituído, na realidade, por algumas divisões, que ele se denominou subníveis da energia, subníveis de energia. O que são essas divisões? Pessoal, nós temos aqui a camada, agora também é difícil com as bolinhas se movimentando, nós temos aqui o nível de energia, e cada nível de energia tem aqui divisões. Ele dividiu cada nível em subníveis. Aí nós temos, por exemplo, subnível S, subnível P, está mais especificado aqui, ó, subnível S, P, D, F. O que são essas letrinhas? São divisões de cada nível. Isso quem fez foi Sommerfeld. Bom, na realidade, o professor está lendo aqui, ó. Vamos começar a partir de então. Então, que um dado nível de energia era constituído, na realidade, por algumas divisões, que ele denominou subníveis de energia, aos quais estavam associadas várias órbitas diferentes, sendo umas dessas órbitas circulares e as demais elípticas. Aí está aqui o modelo aqui, é uma representação do que seria aí um modelo de Sommerfeld. Considerou ainda que a energia liberada como fóton era pelo fato das camadas eletrônicas possuírem os subníveis de energia, SPDF. Pessoal, subnível de energia a gente vai estudar agora na distribuição eletrônica, porque a gente vai ver que existe os níveis de energias e tem as divisões de cada nível, tá? Ou seja, aqui vai ter S, P, D, F, algumas vai ter só S, por exemplo, aqui só tem 2 elétrons, aqui só tem o subnível S. A gente vai ver que aqui na segunda camada só tem subnível S e subnível P. Depois vai ter uma outra camada que vai ter o subnível S, o subnível P e o subnível D. Então, isso são o quê? São divisões de cada nível de energia. Tá? Então, o modelo Sommerfeld, basicamente, ele define que, ou seja, que não existe apenas órbitas circulares, e sim também órbitas elípticas, onde se movimentam os elétrons. A gente já consegue entender, né? O exemplo prático do desenho. O professor vai mostrar aqui. O professor vai mostrar. Né? O que seria, na verdade, o átomo. Repare que está se movimentando, ó, os elétrons estão ali se movimentando, mas não é circular, perfeito, né? As órbitas são elípticas. Por isso tem essa representação aí do átomo. Na verdade, um modelo vai complementando o outro. Vou apagar isso aqui. O professor acabou salvando aqui. Bom, e agora, nesse exato momento, nós vamos chegar onde? Nós vamos chegar no modelo atômico atual. O que é o modelo atômico atual? Bom, vamos primeiro ler, fazer uma pequena leitura. O modelo atômico atual é um modelo matemático probabilístico, que se baseia em 2 princípios. O princípio da dualidade da matéria, de Louis Broglie, tá? Estamos em 1924, no qual Broglie enunciou que o elétron comporta-se como onda e partícula simultaneamente. Bom, vamos parar aqui. Vamos parar nesse exato momento. Aqui, só para a gente poder entender. O professor vai marcar aqui. Bom, uma coisa é o conhecimento do passado, ou seja, o modelo de Demócrito-Leucipo, palavra átomo, modelo de Dalton, modelo de Thomson, Rutherford, mas agora nós temos hoje. Como é que os cientistas atuais identificam o que seria o modelo atômico, né? Então, o primeiro modelo é um modelo matemático probabilístico, né? Que se baseia em 2 princípios. O primeiro, princípio da dualidade da matéria. O que é dualidade da matéria? Ora, a matéria, porque lá no Demócrito-Leucipo, a matéria seria indivisível, né? Aqui a matéria, ela tem duplo comportamento. Ora ela é energia elétrica, ora ela tem massa, né? Ora ela tem massa. Então, ou seja, isso seria a concepção atual aí de Broglie, ou seja, dualidade da matéria. Ora ela é energia e ora ela é massa, né? Isso mistura com Einstein, né? A energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, mas isso aí é o princípio da dualidade da matéria. Broglie, tá? Ora se comporta como onda, ou seja, ora se comporta como energia,
ora se comporta como massa. E o segundo é o princípio da incerteza de Heisenberg. O que seria esse princípio da incerteza? Para Heisenberg, é impossível você definir a posição exata do orbital. O orbital é a região onde está o elétron. Então, nós temos ali o elétron se movimentando na sua camada, tá? E é impossível dizer, olha, ele vai estar aqui, ele vai estar ali. Tá? É impossível. Apenas a gente pode prever o seu orbital, a região de maior probabilidade de se localizar. Por exemplo, eu posso prever que vocês estão na casa de vocês, mas é difícil de definir se vocês estão no escritório do pai de vocês, se vocês estão no quarto de vocês, se vocês estão na sala. Então, isso é difícil para mim definir, né? Mas provavelmente eu vou dizer assim, ó, é provável que vocês estejam na casa de vocês. Posso errar? Posso, porque vocês podem estar na casa dos avós, vocês podem estar na casa do tio, pode na casa, né, de outras pessoas. Mas é provável que vocês estejam na casa dos pais de vocês. Tudo bem? Então, isso é o princípio da incerteza, ou seja, o princípio onde é impossível definir a localização exata do elétron. Apenas o seu orbital, região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, vamos ler. O princípio da incerteza mesmo instante de tempo. Schrödinger, tá? Mais um. Baseado nesses dois princípios, criou o conceito de orbital. O que é orbital? Região onde é mais provável encontrar o elétron. Ok, pessoal? Então, repare, nós estamos concluindo praticamente aí nossos modelos atômicos. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Então, o que seria modelo atômico? São dois princípios. O princípio da dualidade da matéria e o princípio da incerteza de Heisenberg. Pessoal, não sei se eu botei mais alguma coisa. Tá aqui o Schrödinger. Aqui destacar o Schrödinger, tá? Basicamente, esses são os principais cientistas, né? Mas não são os únicos. Existem outros, tá? Que fizeram parte da história para definir o que seria um modelo atômico. Mas esses são aí, em termos de conhecimento básico sobre o assunto, esses são os principais. E só para vocês terem uma noção, até também no futuro a gente vai estudar modelos a números quânticos, né? E a complexidade que é esse assunto. O professor colocou esse quadro aqui, ó. Esse é um professor, tá, de uma universidade, e aqui está o cálculo de Schrödinger para definir, ó, a posição do elétron. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? Ó. Então, orbital, o que é um orbital? Orbital é a região onde é mais provável encontrar um elétron. E os cálculos que Schrödinger, né? Schrödinger, na verdade é Schrödinger, né? Olha o cálculo que ele fez. Está aqui o professor na universidade, né? A pessoa define se especializar em uma determinada área, e daí sim, né, você vai estudar isso aí. Então, aí está aqui os cálculos matemáticos de Schrödinger para definir aí, seria a explicação da localização de orbital. Pessoal, quando nós estudamos números quânticos, orbital a gente vai representar por uma caixinha, tá? Mas os elétrons não estão dentro de uma caixinha. Olha aqui, ó, olha os cálculos matemáticos. Os elétrons não estão dentro de uma caixinha. Só que a gente vai representar, tá, o orbital, ou seja, a região de maior probabilidade de encontrar o elétron, por caixinhas. Significa que aqui, ó, vai ter uma setinha, significa que tem um elétron. Aqui significa que dentro desse orbital, ou seja, dentro dessa caixinha tem 2 elétrons. Tá? Se essa setinha, a gente vai verificar no futuro, se essa setinha estiver para cima, né, o spin, que seria o movimento dos elétrons, vai ser menos o meio. Se estiver para baixo, vai valer mais o meio. Mas isso a gente vai estudar mais no futuro, quando a gente estudar aí números quânticos. Bom, e aqui, para nós encerrarmos nossa aula sobre modelos atômicos, né, tem aqui uma linha do tempo, onde aqui aparece o quê? Os principais em termos de definição das pessoas que foram responsáveis pela criação do conhecimento sobre os modelos atômicos. Então, nós temos aqui a teoria quântica a teoria dos 4 elementos,
ou seja, água, ou seja, todos os elementos seriam formados pela água, ar, fogo e terra, e a mistura desses elementos formaria tudo que existe na natureza. Tá? Depois seria a teoria atômica de Demócrito-Leucipo, isso aí lá, século V a.C., estamos 450 a.C. Depois, John Dalton, tá? Ou seja, com seu modelo em bola de bilhar, isso em 1808, tá? Aqui está 1803, mas ele defendeu seus postulados em 1808. Depois, em 1897, Thomson. Quem é Thomson? É o pai do elétron. Depois, Rutherford, que é aquele experimento ali da folhinha de ouro, tá? Onde definiu que existe um núcleo pequeno e positivo, estamos aqui em 1911. Depois, Bohr, que aperfeiçoou, na verdade, Bohr era aluno de Rutherford. As fotos não servem como referência, tá? Bohr, Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford com órbitas quantizadas, falou sobre fogos de artifício, falou sobre alguma coisa que ocorre mudança de cor, tá? Estamos falando de Bohr. E Sommerfeld, ou seja, o Sommerfeld, as camadas eletrônicas elípticas, onde definiu que o átomo não é lindo, maravilhoso, redondinho assim, que os elétrons estão se movimentando, ó, em camadas elípticas. É o que a gente define hoje, o que seria aí, né, o nosso átomo. O núcleo lá, os prótons no núcleo, e os elétrons se movimentando aí ao redor do núcleo, tá, pessoal? Então, essa aí é uma revisão não, isso aí nós concluímos esse assunto sobre modelos atômicos, tá? O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós temos 8 minutos, vamos já começar a fazer um exercício, e aí na próxima aula a gente conclui esse assunto com mais exercícios, tá? Nós temos aí 8 minutos, vamos ver se vocês conseguem aí fazer algum exercício, tá? Como é que vai funcionar? O professor deixa 2 minutinhos, você faz o exercício, escolhe, depois desses 2 minutos, o professor dá o gabarito para vocês, ok? Vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo a matéria. 2 minutos. Mais alguns segundos. O professor vai dar o gabarito. Então, pessoal, repare que toda vez que, ó, quem ele quer saber? Ele quer saber sobre o Rutherford. E o que a gente tem que saber sobre o Rutherford? Um núcleo muito pequeno e de carga positiva. Falou em núcleo pequeno, falou em carga positiva, é Rutherford. Olha como é fácil o exercício que envolve modelos atômicos. Você só tem que saber a teoria. Pessoal, destaco para a prova de química, prova do PAV, tá? Eles adoram essa partezinha do conteúdo. Mais um.
Mais alguns segundos. Então, pessoal, olha só. A realização de experiências com descargas elétricas em tubo de vidro fechado, isso é a ampulha de Crooker, contendo gás a baixa pressão, produz raios catódicos. Né? Quem que fez experimentos com raios catódicos? Né? Foi Thomson. E quem é Thomson? É o pai do elétron. Então, por esse motivo, é a letra A. Último exercício. 2 minutos e meio aí para você fazer exercício. Mais 30 segundos. Ok, gabarito. Então, vamos lá. O átomo é comparável a uma bola de bilhar. Então, Dalton. 2. O átomo é comparável ao pudim de passas. Thomson. 3. O átomo em que os elétrons se organizam em forma de camadas ao redor do núcleo. Bohr. E átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente, né? E ao seu redor gira os elétrons, as cargas negativas, Rutherford. Ok, pessoal, nesse exato momento, tá? Termina o nosso tempo, a nossa aula. Deixa aqui. Bom, nesse exato momento nós concluímos a nossa aula. Eu vou colocar para vocês já no grupo o PDF dessa aula, tá? Na próxima aula, o professor vai fazer mais algum exercício sobre modelos atômicos e né, nós já começamos com o nosso próximo assunto, que é a estrutura atômica. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo tranquilo? Para a gravação.